Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos ampare mais uma vez. Que nós busquemos nessa noite, como temos feito ao longo da nossa caminhada, encontrar na doutrina espírita recursos necessários para permanecermos levando adiante os nossos objetivos de transformação moral. Que consigamos beber dessa fonte e que essa água possa saciar a nossa sede. O tema que eu trouxe para nós refletirmos gira em torno desta célebre pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Pergunta esta enunciada por Saulo de Tarso. Personalidade. Será que ainda não estamos preparados para abrirmos mão de questões vinculadas aos nossos interesses e nos dedicarmos à tarefa do Cristo? Primeiramente, eu gostaria de propor uma reflexão em torno da personalidade de Saulo de Tarso. Que personalidade era esta que conseguiu, neste momento célebre da história do cristianismo, entregar-se integralmente a Jesus? Então vamos percorrer algumas características do Saulo, até para que a gente consiga fazer um paralelo conosco mesmos. Observemos que ele trazia no seu íntimo ainda uma série de defeitos, como era natural da condição de um espírito encarnado no planeta Terra. Porém, trazia também uma série de qualidades que o credenciaram a levar adiante a palavra do Mestre. Naquele instante, ele gozava da vivacidade de seus 30 anos. Um espírito viril, um homem de máscula beleza, um israelita de temperamento apaixonado e indomável, rico de agudeza e de resolução. Trazia em si a jovialidade, a franqueza espontânea. Era um homem orgulhoso, inteligente, impulsivo, enérgico, extremamente fervoroso. Era alguém que valorizava o trabalho desde os primeiros instantes da vida material. Tamanha importância que dava ao ofício que aprendeu com seu pai, a trabalhar como tecelão. Tinha uma paixão pelas leis, era apaixonado pelas leis. E nutria também uma paixão pelos escritos sagrados. Não era uma pessoa excessivamente sentimental, mas trazia um espírito nobre e leal. Tinha um profundo sentimento de autodomínio frente a todas as circunstâncias da vida. E um jovem sábio, voluntarioso, sincero, às vezes áspero e enérgico em demasia, e chegava até a ser inflexível em muitos instantes, com um talento natural para ordenar, um temperamento indômito e inquieto. Entretanto, trazia um coração eminentemente generoso, que constituía fonte de ignorada ternura, que ele veio a descobrir mais tarde. Fiel ao ideal divino que abraçara, habituado a longos e difíceis raciocínios. Nesse instante de sua existência, trazia a alma ressecada, sedenta de um verdadeiro idealismo que pudesse encher o seu coração e que o mobilizasse. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. Entendia ele que para operar em nome do Senhor, ele deveria entregar-se integralmente.
e trazia uma aspiração de muitos e muitos anos, desde os primeiros anos da sua juventude, de constituir um lar, porque entendia que era na intimidade do ambiente doméstico que ele ia louvar a Deus de maneira mais expressiva, mais profunda e mais sincera. Algumas características desta personalidade que entregou-se a Jesus. Quem éramos nós à época do Cristo? Que personalidades animávamos? Que sentimentos íntimos nós trazíamos naquele momento? Estávamos fazendo coro à massa que condenava ou caminhando junto aos discípulos que amparavam, concordavam e já conseguiam perceber a necessidade de uma revolução de ideias para que o mundo se transformasse? E de lá para cá, quais as transformações nós sofremos? O que se modificou no nosso íntimo para que nós pudéssemos nos aproximar desta postura que Saulo teve, de entrega total, sem dúvidas, sem reticências, com todas as forças do seu ser? Mudando agora a perspectiva sobre a qual nós vamos enxergar esta pergunta: quem era a personalidade a qual Saulo se dirigia? Ele também trazia essa dúvida até um certo momento. E vejamos ele se expressar em suas próprias palavras. Livro Paulo Estevão, primeira parte, no caminho de Damasco. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando carinhosamente o mestre, tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal. Pouco antes daquela pergunta, Jesus pergunta a Saulo. Jesus afirma a Saulo: não recalcitres contra os aguilhões. Não lute contra situações que estão se apresentando constantemente na sua jornada, na sua vida. Contra esses pontos que aparentemente podem trazer algum desconforto, mas que são vitais para a sua caminhada. Não lute contra eles. E a partir daí Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, outro personagem importantíssimo dessa discussão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos. Ele percebeu que a partir do momento que encontrou com Estevão, frequentemente a figura do Cristo era retomada e lançada a ele, que recebia isso quase com uma afronta, porque ainda estava recalcitrante contra os aguilhões, ainda não compreendia quem de fato era aquele Cristo. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. E a nós? De que maneira o Cristo tem chamado? De que forma que nós nos sentimos envolvidos pela força de Jesus? Aquele momento que algo toca mais fundo em nosso coração e que a gente para refletir de maneira diferenciada, num ritmo mais sereno, com um pensamento mais lúcido, fora do turbilhão dos acontecimentos cotidianos.
Será que nós temos conseguido perceber esse momento? Eu sinto que aqui agora Jesus está me chamando. Vou atender ao seu chamado. Essa situação aqui não é uma situação corriqueira. Eu posso sentir que Jesus está me convocando para algo diferenciado. Como que andam as nossas antenas de conexão com o mundo espiritual? Estamos dando vazão às nossas intuições? Estamos buscando uma aproximação com aqueles espíritos que se comprometeram com a nossa reencarnação e estão dispostos a nos auxiliar? Porque o Cristo pode nos chamar de maneiras diversas, mas se nós não estivermos atentos, não perceberemos em nenhuma delas. E se não estivermos preparados, mesmo percebendo, não teremos condições de atender ao chamado. Durante a pregação de Estevão, Saulo se enfureceu na igreja do caminho. A primeira vez que ele visitava a igreja do caminho, fundada por Pedro, mantida por ele, por Tiago, por João, aqueles primeiros trabalhadores do cristianismo. E diante de uma pregação belíssima de Estevão, Saulo se levanta e se dirige à tribuna. Piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? O que é isso que vocês estão falando aqui, fazendo aqui? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, que era a figura defendida por Saulo? Na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel, invencível. Quem era esse Cristo? Questiona Saulo. Que figura é essa? Que estava mobilizando coisas tão diferentes, estranhas, no entendimento daquele doutor da lei. Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Apesar da pergunta do Saulo para Jesus compor o tema da nossa discussão, Saulo não é a figura central desta noite. A figura central desta noite é o Cristo. Quem é esse Cristo de que nós tanto falamos? Que Jesus é esse que conseguiu modificar até a nossa marcação de tempo, inaugurando uma era após a sua vinda na terra? Que Espírito é esse? Que coisas ele fez tão marcantes assim? E por que nós ainda não estamos preparados para nos entregarmos a ele? Capítulo 3, em Jerusalém, vamos ouvir Simão Pedro falando de Jesus. Quem era Jesus na perspectiva de Simão? Olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do Mestre sublime. Era Simão Pedro conversando com Estevão, que nesse momento ainda não se chamava Estevão, não havia trocado o seu nome, ele se chamava Gesiel. Em traços de forte colorido, lembrou os dias em que hospedara no seu tugúrio, à margem do Genezaré, as excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens de barca, de Cafarnaum aos sítios magistrais do lago. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. Jesus era uma figura que
emocionava Simão Pedro. Nesse simples momento de recordações, Simão Pedro se modificara internamente, a ponto de se emocionar frente aos relatos que fazia. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que recuperara a vista, uma criancinha doente e prestes restabelecida. Quando foi que nos tempos atuais nós tivemos o ensejo de observar leprosos curados, cegos que recuperaram a vista, ou crianças doentes e prontamente restabelecidas pelo magnetismo de um espírito? Com essas proporções, a gente não viu. Só que naquela época nós tivemos a oportunidade de observar. E é bem provável que não tenhamos sido tocados pela mesma emoção que Simão Pedro foi. Estávamos nós diante de feitos espetaculares, extraordinários, que a doutrina espírita explica minuciosamente e coloca dentro do campo das leis de Deus, tirando todo o envoltório de sobrenatural que se possa ter a respeito destes fenômenos. Ainda assim, são fenômenos extraordinários. E parece que nós nos habituamos tanto a falar de Jesus, que ele virou uma figura comum para nós. Ele não mais toca as fibras do nosso coração. Quando foi que, falando de Jesus, nós nos emocionamos? Nós tivemos a oportunidade de tecer comentários profundos e que nos tocaram numa conversação com um companheiro, com uma companheira, ou mesmo ouvindo sobre sua vida, sobre seus feitos. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração, como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. Gesiel trazia a ideia de um Messias que retornaria. E naquela conversa com Simão, percebeu que o Messias já havia vindo. Então ele se recordou dos textos que ele trazia de cor. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus, humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro. Mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Esta era a figura que Gesiel aguardava. E conversando com Pedro, percebeu que ele já havia vindo, já havia estado entre eles, e já havia proporcionado toda essa transformação a que esses ensinamentos se referiam. Então ele se imbuiu de uma convicção de que era aquela figura que ele deveria seguir. Era aquele Jesus que mereceria as suas atenções e os seus esforços daquele momento em diante. O Mestre amparava todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome, esclareceu Pedro enfaticamente. O que temos feito em nome de Jesus? Porque de nossa parte, muito pouco temos ainda a oferecer. E se fazemos
pequenas coisas, se damos pequenas contribuições, se lançamos migalhas de alívio aos sofrimentos alheios, é porque trabalhamos em seu nome. E essa certeza deve estar enraizada em nossos corações. O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é pautada na justiça, mas o Evangelho de Jesus é pautado no amor. Enquanto o código do passado preceituava olho por olho, dente por dente, o que Jesus trouxe para nós? Perdoai 70 vezes, 7 vezes. E se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Percebamos como que o entendimento acerca da condução da vida, a percepção acerca de nós mesmos e da maneira como temos que nos relacionar com o nosso próximo se modificaram a partir da vinda do Cristo. Era toda uma nova estrutura de pensamentos que dava a oportunidade de uma nova estrutura de vida. Gesiel sensibilizou-se e chorou. E aí observemos agora a fala do próprio Gesiel, já convertido em Estevão, sob a tutela de Simão Pedro. Quem era o Cristo na visão de Estevão? Considerado por muitos o primeiro mártir do cristianismo. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Para Estevão, Jesus era uma figura que oportunizava a libertação. Libertação das consciências, dos pensamentos, rompendo os grilhões dos raciocínios antigos, impostos pelas leis seguidas até então. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor, que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Era esse o entendimento que faltava para o Saulo, apaixonado pelas leis e defensor fiel de Moisés. Precisou ele encontrar-se pessoalmente com Cristo para perceber que só conseguiria cessar aquela porta que era representada por Moisés com a chave, que era o próprio Cristo que diante dele se colocava. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, o reino de Jesus, o seu reino de paz e luz, esplende na consciência das almas redimidas. Filho de Deus e emissário de sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, acrescentando, e aí reparemos, no mais formoso decreto divino, que nos amemos uns aos outros, como Ele próprio nos amou. Na visão de Estevão, o mais formoso decreto divino, enunciado por Jesus. O amor que devemos buscar, desenvolver em nós e compartilhar no convívio com o nosso semelhante. Ainda sob a ótica de Estevão, seu reino, o reino do Cristo, é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus.
Suas portas constituem o maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações, sem seleção, sem escolha, sem eleitos. Eleitos serão aqueles que se amarem, conforme Jesus nos recomendou, de acordo com o amor que Ele mesmo trouxe para todos nós. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Fora de suas luzes, fora das luzes de Jesus, haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra. E aí paremos e reflitamos sobre a nossa marcha, sobre a nossa vida atual. Estamos sendo discípulos do Mestre? As tempestades têm nos visitado, viajores vacilantes que ainda somos. Quais tempestades nos atormentam? E por que nos apartamos de Jesus e sofremos desamparados todas essas dores? Porque o Senhor que queres que eu faça ainda não pode ser enunciado por nós. Sem o Cristo, cairemos vencidos nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu Evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa do triunfo, e os infortunados, o consolo. Os tristes, a fortaleza do bom ânimo. E os pecadores, todos nós, encontraremos a senda redentora dos resgates misericordiosos. Cada vez que nós nos portarmos como verdadeiros discípulos, estaremos nos aproximando, não de abolir as dores e dificuldades da nossa trajetória, mas de compreendê-las de maneira distinta e, consequentemente, de senti-las de modo diverso. Sofrer sem Jesus é sofrer como um viajor vacilante, abandonado à deriva em mar alto. Sofrer com o Cristo é sofrer tendo a certeza do seu amparo e a consciência aclarada pela doutrina espírita de que estamos caminhando rumo às quitações dos débitos passados. O que resume toda a justiça do Código Penal da vida futura, presente em o céu e o inferno, é a seguinte frase: a cada um segundo as suas obras. Nós somos os nossos próprios algozes e também seremos os nossos próprios libertadores, à medida que caminharmos em consonância com os ensinos do Mestre. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Mais uma vez a palavra liberdade caracterizando o Mestre Jesus. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés foi o condutor e o Cristo é o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos, nos diz Estevão. Com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. E é um destaque para essa frase de Estevão: a profundidade das ideias deste Espírito quando enuncia esta frase. Somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Eu vou voltar a este ponto para que a gente perceba a força dessas palavras. Busquemos, portanto, Allan Kardec, como não pode deixar de ser, nunca, em hipótese alguma, pois que estamos aqui em nome do Espiritismo.
era o Cristo, segundo os princípios da doutrina espírita? Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta simples, uma única palavra: Jesus. O tipo mais perfeito que já esteve entre nós, o melhor guia e o melhor modelo que nós podemos buscar. Quando? Em qualquer circunstância de nossa vida. Nos posicionemos frente a uma situação como se estivéssemos sendo observados por Jesus, ou mesmo nos perguntando: o que o Mestre faria neste momento? E possivelmente caminharemos de maneira mais acertada do que tem acontecido até o momento. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, encontraremos a seguinte descrição: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Muitos filósofos se dignaram a entoar frases de efeito, e muitas delas imbuídas de profunda sabedoria. Mas alguns destes foram legisladores moralistas, que pregavam, mas não realizavam. E Jesus não teve essa característica. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade que ele tinha lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. E nós passamos dia após dia, como se a nossa existência única e verdadeira fosse esta atual reencarnação. Nos identificamos com a personalidade do nome que estamos trazendo nesta vida. Precisamos fazer um exercício de ampliar a nossa percepção, de nos situarmos como viajores da eternidade, que não estamos ingressando nesta atual existência sem experiências pretéritas, e também não teremos as nossas vivências encerradas com a morte do corpo físico. Somos viajores da eternidade. Trazemos muitas marcas de nossos próprios atos, a cada um segundo as suas obras. A cada um será dado conforme as suas obras. E em a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, um capítulo brilhante da parte de Allan Kardec, como tudo que ele deixou para nós. Allan Kardec teve uma capacidade de sintetizar os ensinamentos recebidos da espiritualidade e se colocar com tamanha lucidez que tudo o que ele trouxe é de uma grandeza que nós ainda não compreendemos. Se ele estivesse se restringido a escrever a introdução de O Livro dos Espíritos, estamos diante de um manancial infindável de verdades profundas e que nós ainda não conhecemos. A introdução da primeira obra. No entanto, ele fez muito mais. Vejamos quem era o Cristo sob a ótica de Allan Kardec. O Cristo tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, ele acrescentou um ponto extremamente importante: a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, e também a revelação das penas e recompensas
que aguardam o homem depois da morte. Vejamos o Código Penal da vida futura, que está presente, repito, em o céu e o inferno. Qual que é o subtítulo dessa obra? Quem me ajuda? Quando a gente abre o livro Céu e Inferno, na contracapa está escrito o céu e o inferno. Embaixo, o que vem escrito embaixo? Qual que é o conteúdo essencial desta obra? A justiça divina segundo o Espiritismo. Então, se quisermos nos valer destes conhecimentos, não podemos nos furtar a leitura desta obra. A parte mais importante da revelação do Cristo. Então, olha a grandeza da informação que Allan Kardec vai trazer para nós. Cristo trouxe muitas coisas. Ele pegou tudo que era divino, que compunha a lei antiga, e manteve. Tudo aquilo que era de concepção humana e que dizia respeito à vida material, ele rejeitou. Acrescentou 2 pontos importantes: revelação da vida futura e das penas e recompensas. Diante de tudo isso, diante de tudo que ele apresentou para nós, qual foi a parte mais importante da revelação de Jesus, no sentido de fonte primeira, ou seja, de ter sido o primeiro a trazer esta concepção para nós, no sentido de pedra angular de toda a sua doutrina? Alguém gostaria de contribuir? Qual foi a parte mais importante da doutrina do Cristo? A lei de amor é o que nós comumente escutamos. Comumente escutamos que Moisés era a justiça, Jesus é o amor. Isso não é mentira de maneira nenhuma. Jesus trouxe uma nova maneira de compreender a significação dessa palavra. E através dessa nova interpretação, as consciências foram libertas, como nos ensinou Estevão. Agora vamos nos recordar daquela última frase que eu destaquei de Estevão. Muito desta liberdade atribuída aos ensinos de Jesus, que foi proporcionada a nós, veio porque Ele nos revelou um Pai amoroso e justo. Então, a parte mais importante da revelação do Cristo, sob a ótica de Allan Kardec, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o qual ele considera a divindade. É a mudança na relação que se estabelecia com as forças do mais alto, com aquele ser que estaria regendo a todos nós. Foi a mudança nesse entendimento e nessa relação que são considerados por Allan Kardec como o ponto central dos ensinos de Jesus. Esta já não é o Deus terrível, esta divindade já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. Era nesse Deus que eles se baseavam para impor coisas que eram essencialmente humanas e não traziam o fundo da divindade, não traziam um fundo amistoso de relacionamentos. Já não é o Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar mulheres, crianças e velhos. Não é o Deus que castiga aqueles que poupam as vítimas. Já não é o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais. Não é esse Deus.
aquele que está regendo a todos nós. E isso só foi conhecido, aprofundado e melhor entendido com a vinda do Cristo. É um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão, de misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas próprias obras. Eu receberei pelas minhas obras, não pelas obras dos meus companheiros. Eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas ações. Poderei até receber uma parcela de responsabilidade pela ação de outros, se aquelas ações receberam de mim influência, interferência. Mas isso está no pacote das minhas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado. Existe um único povo eleito por Deus, e somente este povo será salvo. Quando o Messias retornar, aqueles que comungam dos seus ideais, estes alçarão o paraíso, e os demais serão relegados ao inferno perpétuo, sob imposições de sofrimentos que nunca terão fim. Não é mais esse Deus, o Deus dos exércitos, presidindo combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos. Mas agora é um Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e chama todos a si. Jesus nos ensinou que Deus é um Pai comum do gênero humano. O quanto que nós estamos nos debatendo, nos degladiando, nos acotovelando por conta de classificações de gênero. Por que que minorias precisam buscar representatividade? Porque nós ainda não respeitamos. Porque nós olhamos o companheiro e enxergamos nele um diferente de mim. Eu quero classificar, eu quero separar. E invariavelmente eu me coloco na melhor parte. Mas nós, meus irmãos, somos todos do mesmo gênero. Nós somos do gênero humano, tutelados pelo mesmo Pai. E isto deve bastar a nós, para a concórdia das nossas relações, para a harmonia na maneira como nós tratamos e somos tratados. Já não há mais espaço para esses preconceitos e para essas condutas descabidas. Senão, estaremos validando não o Deus apresentado por Jesus, mas um outro tipo de divindade, o que significará para nós um retrocesso frente aos ensinamentos que já foram trazidos. Já não é um Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura. Mas é um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas é o Deus da misericórdia que diz a nós: perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Já não é um Deus mesquinho, meticuloso, que impõe sob as mais rigorosas penas o modo como deve ser adorado, como quer ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma fórmula. Mas é um Deus grande, que vê o pensamento e não se honra
com a forma. Não se honra com a forma. Eu posso me dirigir a Ele da maneira como eu quiser, contanto que haja sinceridade no meu coração. É a melhor maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Bem-aventurados os que têm puro coração, nos disse Jesus, porque verão a Deus. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Esse é o ponto central da passagem desse Espírito inigualável que esteve conosco, chamado Jesus. Que nós possamos buscar nos seus ensinamentos uma fonte fecunda de compreensão da divindade que atua sobre as nossas vidas, que rege as nossas existências com soberana justiça, com soberano amor, sem deixar de lado nenhum de nós, de nenhum povo, de nenhuma raça, de nenhuma orientação sexual, pois que somos todos do mesmo gênero, que é o gênero humano. Amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei para nós. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a imortalidade da alma e a vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens, ou pelo menos deveria modificar as relações que nós temos uns para com os outros. Impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. Nós, enquanto sociedade, precisamos progredir, precisamos avançar, modificando costumes, modificando relações. Não é à toa que esses movimentos estão fazendo parte agora constante da fala de muitos, da fala de mais pessoas, porque nós precisamos modificar as nossas relações sociais. E aí a pergunta: por que ainda nos detemos? Por que não avançamos? Por que permanecemos estacionários? Enquanto Jesus clama por nós, apresenta-nos uma divindade que nos apoia e nos ama, mas ainda assim permanecemos estacionários. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno texto que faz com que reflitamos a respeito da nossa postura diante da vida. O verdadeiro desafio é a luta diária. As pequenas obrigações, as demandas contínuas, o fluxo e refluxo da vida. Tudo mais são experiências efêmeras, pequenos apêndices, vielas que cruzam a grande avenida de nossos dias. O condutor desatento se deixa levar, seduzido por tais caminhos alternativos, estacionando a existência num beco de ilusões, muitas vezes sem saída. Ali, demora-se. Os sentidos embriagados, a vista embaçada, a mente em torpor. Qual alma sem rumo,
vagando pela estrada, sem identidade, indigente viajor. É necessário despertar, recobrar a lucidez, recompor-se na jornada, retomar a sensatez. As leis da vida reclamam pela dor e dificuldade o ajuste imprescindível aos estacionários da eternidade. Não estacionemos, meus irmãos. Sigamos com Cristo, que Ele possa nos amparar. Muita paz a todos.